Graça e paz. Amém. Manhã maravilhosa, bonita, que o Senhor nos concedeu. Privilégio, eu digo, para poucos. E hoje eu achava que o dia ia estar meio chuvoso, né? Estava meio friozinho pela manhã e eu achei que ia estar frio. Mas Deus, em todo tempo, Deus é bom, em todo tempo Deus tem nos abençoado nos nossos retiros. Às vezes o tempo está difícil e Deus tem abençoado. E esse dia também. Mas se Ele também mandasse chuva, mandasse qualquer outra coisa, não seria problema para nós. Glorificaríamos o nome dEle da mesma maneira, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E nesta manhã nós estamos aqui reunidos para prestar um culto a Ele e também poder fazer aquilo que o próprio Jesus, Ele intitula a fazer, Ele prescreve para que nós possamos fazer, que é o batismo. Então, tem a mensagem, depois tem o crer do ser humano e o batismo, e depois vamos ganhar almas para Cristo. É esse o sentido. Abra sua Bíblia, ou a sua Bíblia no seu celular, lá em Mateus capítulo 28, e verso 19. Verso 19 e verso 20. Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Diz assim o versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é as recomendações e que Jesus está dando para os crentes fazerem. Ou seja, nesse momento, nesse instante, nesse contexto aqui, ele está passando para os seus discípulos. Mas isso é válido para todos os crentes de todos os tempos. Desde quando Jesus veio fazer o seu trabalho da obra redentora de salvação. Então, essa é a nossa missão. Muitas vezes nós entendemos que nós nos convertemos, chegamos na igreja, nos batizamos e acabou tudo, não precisa fazer mais nada. Pois não, é aí que começa. É aí que começa o trabalho excessivo do crente, daquele que tem a obra no seu coração e que tem a gratidão de Deus daquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Que é o quê? Pregar o Evangelho, levar a sua palavra aos demais. Essa é uma tarefa, irmãos, que os anjos gostariam de fazer. Os anjos gostariam de fazer, mas foi dada ao homem, foi dada a mim e foi dada a cada um que está aqui presente. E neste dia, nós temos aqui os irmãos que, em algum momento da sua vida, eles dispuseram a servir o Senhor. Em algum momento, eles entenderam que Jesus é a melhor opção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, eles fizeram a decisão e eu creio e eu entendo que é a mais excelente desta vida. Não tem nada nessa vida que pode comparar aquilo que nós decidimos de fazer com o Senhor. Dinheiro nenhum desse mundo paga. Ouro, tudo aquilo que você entender e achar que é valioso, não tem valor. São coisas que perecerão. São coisas que deixarão de ter o valor. Mas a vida eterna, ela vai pendurar por toda a eternidade. E nós estivemos aí por um ano, isso mesmo? Um ano estudando a palavra de Deus. Talvez você possa dizer assim, mas para batizar precisa estudar a palavra de Deus, precisa fazer um curso. Irmãos, se a gente olhar o contexto bíblico, na verdade, não. Mas a gente precisa sempre entender alguma coisa, algo interessante, que é o conhecimento,
que é as decisões que eu vou tomar um dia diante de Deus, elas precisam ser tomadas na base da razão, não na base da emoção. Quando eu estou emocionado, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu choro, eu pulo, eu canto. Mas quando eu estou na minha perfeita razão, eu vou avaliar se eu vou pular, se eu vou dançar, se eu vou cantar, se eu vou gritar. Não é assim que funciona? Então, nós fazemos sempre um curso preparatório. Para quê? A aula de batismo, eu sempre falei para os batizandos que a aula de batismo nós faríamos numa aula, num dia, algumas horas, nós resolveríamos todas as questões sobre o batismo. Mas será que é só isso que nós precisamos entender e aprender? Não. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, o conhecimento ele é fundamental. O crente sem conhecimento, ele não é nada, ele continua na mesma estaca. Sabe por quê, irmão? É o conhecimento que faz a diferença da minha vida. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, melhor é o meu relacionamento para com Ele. Quanto menos eu leio a Escritura, menos relacionamento eu tenho com Jesus. Porque eu só conheço Jesus a partir do momento que eu examino as Escrituras. E Ele, o próprio Jesus, fala, ó, examinais as Escrituras. Lá no Velho Testamento, o ensino já era o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Ou seja, desde pequenininho, a palavra de Deus ela precisa ser encucada na mente das crianças. E principalmente aqueles que não tinham condição de estudar lá no contexto hebraico, lá em Israel. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não sei ler? Então, o que se fazia? Os pais, aqueles que ouviam, ia lá no templo e ouvia a leitura da Bíblia, ou da Torá, ou dos livros que até então, o Velho Testamento, e eles chegavam e encucava. E era durante o caminho, onde estivesse, à beira da mesa, o pai, ele tinha a missão de instruir. Quando, irmãos, somos instruídos, pecaremos menos, serviremos mais, cultuaremos mais ao Senhor. Quando essas coisas elas são pouco em nossas vidas, nós estamos numa zona de perigo muito grande, chamada sistema mundano. Que esse sistema, sutilmente, ele invade nossas vidas. Seja eu, seja você, é só a gente abrir brecha. Essas coisas virão. Então, é importante nós mantermos o conhecimento da palavra de Deus. Cada dia. Se nós prestarmos atenção, tem gente que não é errado isso, que pega um livro de romance, de história ou qualquer outro tema e lê assim, em fração de tempo. Mas nós temos dificuldade para isso. O nosso contexto cultural já vem trazendo isso, a dificuldade de poder ler a Escritura. E a gente é tão bom nisso, que a gente até tem meios para justificar. Eu já vi crente falando assim, eu não leio a Bíblia porque meus olhos enchem de água. É só secar. Eu não leio a Bíblia porque me dá sono. Então, dorme mais, depois lê a Bíblia quando estiver bem disposto. Tempo com Deus, tempo a sós com Deus, a gente bate tanto nessa tecla. E essas coisas, irmãos, elas têm um significado muito importante na vida de cada um de nós. Eu falo sempre assim, se nós soubéssemos o quanto conhecer as Escrituras é conhecer Jesus, é tão bom, acho que a gente faria muito mais. Mas muitas vezes nós estamos atarefados. Muitas vezes nós não temos tempo para as coisas espirituais. Não temos tempo para poder meditar, para poder falar com Deus. E a gente arruma tempo quando as coisas ficam difíceis. Quando o diabo ele vem derrubar a porta da nossa casa, aí a gente vai correr. E a gente diz, né? Tem aquela expressão das pessoas que sempre diz assim, quando tem apuro, qual que é a primeira palavra que a gente geralmente ouve? Meu Deus! Meu Deus! Senhor Jesus, misericórdia! Não é?
Só no apuro. Parece que a gente lembra de Deus. Errado isso. A gente precisa lembrar do Senhor o tempo todo, porque Ele é o nosso escudo, é o nosso guia. Então, durante esse tempo, esse um ano, nós trouxemos vários conteúdos da Palavra de Deus para que pudesse fortalecer os nossos irmãos batizando e levá-los a tomarem uma decisão com os pés no chão, não pela emoção. Ah, mas pastor, lá na Bíblia, a Bíblia diz que a Filipe falou com o eunuco e de repente já batizou. Mas será que ele estava lendo alguma coisa? Será que ele já não tinha ciência? Será que ele já não tinha ouvido? Ninguém toma decisão por alguma coisa se não conhece. Ninguém pula num rio se não sabe nadar. Tem as exceções. Mas uma pessoa de sã consciência, que não rasga a nota de R$200, ela não pula. E aquele homem foi batizado. Mas o contexto, a gente sempre entende, irmãos, que para eu tomar uma decisão, para entregar a minha vida ao Senhor, eu tive que ouvir a mensagem da salvação. Em algum momento eu ouvi a mensagem da salvação. E foi a mensagem da salvação que me levou a crer na pessoa de Jesus. E a partir dali eu tomei a decisão. Muitos tomam decisões no calor da emoção. Muitos tomam decisões em momentos inapropriados e depois se arrependem. Na minha história de vida no Evangelho, quantos que começaram comigo lá em 1980 e ficaram para trás? Quantos tomaram uma decisão no calor da emoção e depois chegou e falou assim, olha, não era bem isso que eu queria. Não era isso que eu queria para a minha vida. Pois é. Muitos tomaram decisões e foram descer as águas do batismo, mas não sabiam nem o que estavam fazendo. Eu sempre falo que quando nós tomamos a decisão para o batismo, nós estamos tomando uma decisão porque entendemos o contexto e o que vai me levar àquilo é a palavra de salvação que foi pregada um dia e eu ouvi, e a decisão de crer naquele Jesus. Por crer nesse Jesus, agora eu vou seguir o seu rito, vou seguir a sua prescrição. É isso que nos leva a tomar as decisões. Então tivemos um bom tempo falando de vários assuntos concernentes que pudesse fortalecer os nossos irmãos para tomar essa decisão. E eu falei para cada um deles, quando você chegar na piscina, ainda você está molhado, apenas molhado. E você pode desistir, e você pode deixar. Mas a partir do momento que você for emergido nas águas, é o gesto que você está morrendo para o sistema deste mundo. Que você está morrendo com Cristo e quando você levantar, você vai estar ressuscitando juntamente com Cristo. E ressuscitando para uma nova vida. Uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. É isso que a Bíblia diz para nós. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Então, irmãos, é difícil. Um evangelho religioso. Mas um evangelho que realmente enaltece o nome do nosso Deus. E nós vimos algumas coisas aqui. Estou usando aqui o livro que nós estudamos. E ainda temos umas 3 lições para terminar, né? Então, chegamos até o ponto importante, mas vamos concluir. Temos, talvez, até o final do mês, nós fechamos, porque são informações indispensáveis para a firmeza, para a pureza e para a continuidade da vida cristã. Então, nós aprendemos, aqui passando para os irmãos já ouviram, já falamos sobre isso, mas para que todos aqui, a igreja, possa saber aquilo que foi passado no contexto batismo que nós estudamos. Primeiro, a ordem do batismo. O batismo ele é uma ordem. O batismo é uma das ordenanças da igreja.
E a outra ordenança é ceia, que nós já falamos que não é o contexto aqui. A ordenança é um rito prescrito por Jesus para ser observado pela igreja. Então, esse é um rito que nós estamos fazendo aqui, é um rito que Jesus prescreveu para que a igreja pudesse fazer. Para que a igreja pudesse dar continuidade. Lembra quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma prescrição de Jesus, uma ordenança para a igreja. Quem faz isso é a igreja. O batismo identifica perante o mundo que você é um cristão, que você é um crente. Então o batismo, ele identifica. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, porque está tão banalizado no meio cristão, está tão banalizado aquilo que a Bíblia deixou para fazer, muitos fazendo de qualquer jeito, muitos fazendo de maneira relaxada. E a Bíblia fala, né, daquele que fazer a minha obra de maneira relaxada. Que as pessoas perderam a consciência do valor e do rito dessa prescrição de Jesus. Então isso é dado para quem? Para o cristão, para o crente, aquele que crê, aquele que creu lá, aquele que ouviu a mensagem da salvação e creu. É para esse, não é para aquele que não creu. Foi ordenado por Jesus após a sua ressurreição. Essa ordenança está incluída na grande comissão, assim prescrita, lá no Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, como nós já lemos. Os discípulos, por onde quer que fossem, deveriam falar de Jesus a todas as pessoas, levando-as à salvação. Os que aceitassem a salvação através de Jesus deveriam ser batizados com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma parte que parece que quando chegamos o batismo na igreja, parece que agora não precisa fazer mais nada. Os crentes estacionam. Os crentes assentam nos seus bancos e agora é só glória a Deus e aleluia. Não, irmãos. Não. Agora é hora do quê? Levar esse evangelho. É hora de fazer discípulos. A igreja é algo que funciona, é um coração pulsante, é algo que está vivo. Porque há pessoas, há almas, há vidas, e essas almas, elas chegarão através do meu bom testemunho. E a gente muitas vezes acha, né, que os missionários que têm que fazer esse trabalho, que os evangelistas têm que fazer esse trabalho. Mas Jesus falou, ide. Ele não falou para o missionário ir, ele não falou para o pastor ir, por mais que estamos incluídos em tudo isso, mas é cada um de vocês. Essa é a missão. Agora é fazer discípulos. Sabe por quê? Um dia vocês foram feitos discípulos. E cada um aqui foi feito discípulo um dia. Só que a gente é feito discípulo e a gente fala, bom, aqui pode fechar a tampa, aqui não precisa mais fazer mais nada. Não, é uma continuidade. E essa continuidade ela vai seguir até a volta de Jesus. Então a gente tem que ter, o cristão, ele tem que ter esse desejo, esse peso no coração de poder ganhar mais um, de poder trazer mais um. Ah, não, mas eu já falei para um, não quis. Fala para o outro. Muitas vezes as pessoas querem pregar, querem ser missionários, querem ir para tantos lugares longe, quando na verdade, não é que é errado isso, mas quando na verdade, muitas vezes, as pessoas estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos na empresa, são o local onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos mostrar a alegria que um dia chegou em nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos calamos. Muitas vezes a gente nem quer falar que a gente é crente, né? Muitas vezes as pessoas tem que descobrir, né? A gente faz as pessoas descobrir que a gente é um cristão.
Muitos têm até vergonha. Jesus não teve vergonha quando ele estava pendurado naquela cruz, sofrendo todo tipo de humilhação. Se você acha que você foi humilhado em algum momento, pois é, Jesus foi muito mais. Será que essas coisas precisam tocar o nosso íntimo, o nosso ser, nosso coração? A gente precisa ser sensível. Mas hoje vivemos num mundo insensível. Hoje as pessoas perderam a sensibilidade. A gente vê um mendigo, a gente fala, ó, o Estado tem que dar um jeito. A gente joga a culpa em alguém. O Estado tem que ir lá tirar, o Estado tem que fazer. Não estou dizendo que a igreja não está fazendo. Mas muitos, irmão, deixa para lá. Vou orar por você. Quando na verdade a gente precisa fazer. A gente precisa colocar a nossa mão no arado. E quem não coloca a mão no arado, não é digno de caminhar com Jesus. Outra coisa importante, irmão, é o significado do batismo. Nos escritos de Paulo, o batismo simboliza morrer, como eu disse. Morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida com Deus. Temos aqui algumas referências. Lá em Romanos 6, 3, 4, Colossenses 2, 12. E a sua identificação com Jesus. A identificação com Jesus. O batismo mostra que você está unido com Cristo através da morte e ressurreição. Dele é também a sua iniciação na vida cristã. Quando você se torna membro, participante da igreja local e se alista para o trabalho. Antes você não tinha compromisso com a igreja local, agora você está unido a ela na qualidade de membro com seus direitos e responsabilidade. Então nós temos direitos e responsabilidade no corpo de Cristo, chamado igreja. Não é simplesmente de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero. Irmãos, Deus é organizado. A gente precisa sempre lembrar, Deus é organizado. E nós precisamos aprender a ser organizado como Deus é. Ser zeloso como Deus é. Então a igreja local ela é importante. Hoje nós temos uma cultura que não precisa mais da igreja local. Eu não preciso mais na igreja. Eu vou, hoje tem as mídias, tem as TVs, tem os cultos, tem as pregações. Eu sento lá e vou assistir o culto em casa. Pego lá um caldeirão de pipoca, né? E jogo meus pés lá na poltrona, lá na mesinha de centro, e eu vou assistir o culto. Não estou dizendo que isso é errado, mas a igreja local ela é importante. Na pandemia, alguns, né, ficaram afastados da igreja, ou seja, todos nós, e os cultos foram realizados em nossos lares. Ontem eu estava conversando com o irmão Josafá. Quantos não gostaram dessa ideia, né? E quantos não voltaram mais? Sabe por quê, irmãos? Igreja local é trabalho. Igreja local é o lugar onde nós reunimos e tiramos as diferenças. Aprendemos a palavra de Deus. O modo do batismo. Segundo as Escrituras, o batismo deve ser realizado com água. Deve ser realizado com água. Atos capítulo 8, 36. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para iniciar seu ministério aqui na terra, Jesus foi batizado por João Batista nas águas do rio Jordão. Se tem várias modalidades de batismo, né? E de aspersão, fusão, afusão e tantos outros. Muitas vezes a gente vê as pessoas, e nós moramos num país tropical, tem água para todo lado, né? Muitas vezes as pessoas inventam moda, às vezes querem fazer algum outro tipo de batismo. Tempo atrás, não sei se os irmãos aqui puderam ver, lá num país europeu de muito gelo, tinha lá o pastor cortando um pedaço do rio, não sei se alguém viu esse vídeo, cortou um pedaço do gelo, abriu ali tipo uma covinha e os irmãos estavam todos lá esperando para entrar naquela água abaixo de zero.
Parece, irmãos, quando a gente não tem as comodidades, parece que é mais gostoso, a gente se esforça mais. Mas parece que quando a gente tem comodidade, aí as pessoas inventam modas. Talvez lá nos países do Oriente Médio, onde a água é tão escassa, é uma outra situação, é um outro contexto. E mesmo assim acharão meios para fazerem isso. Então, batismo é realizado com água. E por imersão. Tem outros que fazem de maneira diferente, mas não é o nosso contexto aqui. Ocasião do batismo. Qual é a ocasião do batismo? O capítulo 8 de Atos relata a interessante história do apóstolo chamado Filipe, que se testemunhou de Jesus a um africano. Lembra lá? O alto oficial de Candace, rainha da Etiópia. Nobre etíope, entendeu a mensagem da salvação. Lembra? Entendeu a mensagem da salvação, creu em Jesus e apresentou o desejo de ser batizado. Então, precisa entender, em algum momento precisa entender, precisa conhecer. Eu não posso ser batizado aleatoriamente. Eu não posso pegar uma pessoa e... tem batismo, a pessoa talvez no calor da emoção, da música cantando, do hino cantado, eu também quero. Espera um pouco. Vamos estudar, vamos pensar, vamos ver direitinho se é isso mesmo que você quer. Porque depois, irmãos, vai ter de carregar um peso desnecessário. Depois que a pessoa falar, não era isso bem que eu queria, as pessoas vão cair em cima. Está vendo lá? Diz que era crente, agora é o que está fazendo. Está vendo lá? Olha o testemunho, o batismo é um momento e é uma forma que eu tenho que testemunhar de Jesus, da minha vida, o que eu sou agora, o que eu era e o que eu sou agora. Esse é a parte importante para nossas vidas. Então a ocasião é quando eu entendi a mensagem da salvação e creio em Jesus. Entendi, é isso que eu quero para a minha vida, é esse Deus que eu quero servir, é com esse Deus que eu quero caminhar. Aí então é só seguir. E para a gente encerrar, a bênção do batismo. O batismo tem bênção, irmãos. O batismo tem bênção. O batismo não salva. Então, primeira coisa, batismo não salva. Ele não tem esse poder. A pessoa deseja ser batizada por estar salva. E não para ser salva. O batismo é para quem crê. Esse é o fato. O batismo é para quem crê. Às vezes, alguns modelos, algumas denominações ensinam que precisa batizar para ir para o céu. Se fosse assim, o ladrão da cruz tinha que tirar ele de lá, arrumar um cantinho, uma água lá e batizar ele. Pois é, ele não teve oportunidade de ser batizado. E Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, a bênção do batismo é para quem crê, quem creu. Aí sim eu sigo o rito, eu sigo a prescrição de Jesus. Eu não batizo para ser salvo. Então, irmãos, são essas coisas que nós passamos, nós ensinamos para os nossos batizandos aqui, nossos irmãos, para que eles pudessem ficar bem esclarecidos na questão do batismo. As dúvidas apareceram, nós fomos sanando, segundo mostrando na palavra de Deus, e daqui para frente, agora é desenvolver a salvação. É desenvolver a salvação. É andar com o Senhor, é seguir o rito, examinar as Escrituras. Quando examinamos a Escritura, nós temos segurança. Quando deixamos de examinar a Escritura, aí nós estamos num campo perigoso, num campo minado do inimigo. E em algum momento, os seus dados inflamados penetrarão em nossas vidas. A Bíblia diz, orai e vigiai. Se você está em pé, olhe e não caia. Quantas advertências a palavra de Deus ela nos dá. Só que muitas vezes ignoramos. Muitas vezes achamos que podemos combater o inimigo. Muitas vezes achamos que temos o poder de
combater o inimigo. Não, irmão, somos meros mortais, querendo lidar com seres espirituais e por cima da maldade. Então precisamos estar em Cristo Jesus. Vocês precisam sempre olhar para Jesus. Quando chegar os momentos difíceis, olha para Jesus. Vá na palavra de Deus e o Senhor os abençoará e dará graça na vida de vocês. Amém? Então que o Senhor abençoe sua palavra. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez dizer, alguém mais gostaria de ser batizado? E talvez nesse momento tão especial, tão lindo, e a gente tocado, a gente poderia até tomar uma decisão, mas será que essa decisão estaria espaldada pela razão, pelo entendimento, entendendo que realmente é isso que a pessoa gostaria de fazer? Então poderíamos fazer isso, mas nós somos prudentes, queremos ser prudentes, no intuito de poder esclarecer, para que ninguém amanhã depois chegue e fale, olha, eu fui enganado, eu fui levado. Aquele momento ali estava tão bonito que eu resolvi me batizar. Então, a importância da instrução da palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós precisamos instruir, ensinar, exortar o tempo todo. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que tomaram a decisão, e essa decisão, ela foi decidida com a razão, e a razão de andar com o Senhor. E durante essa caminhada de um ano, tantas coisas aconteceram. O diabo se levantou de maneira estrondosa, e eu falei para cada um deles, olha, vocês tomaram essa decisão, pois não esperem coisas boas não, o diabo vai se levantar. E como se levantou? Sabe por quê? Ele é um ser espiritual e ele consegue enxergar muito mais que eu e você. Por isso que para vencer o inimigo é com a palavra do Senhor. Não é com as minhas forças. Que força tenho eu? Que força tem você? Você é um mero mortal. Então que Deus possa dar graça na vida desses irmãos. Que Deus possa dar graça na vida da igreja. Que nós possamos continuar a fazer a boa obra do Senhor, que nós possamos continuar a levar esse evangelho até aonde o Senhor plantar a planta de nossos filhos. Não
vamos ser negligentes. Vamos falar de Jesus. Porque a mesma bondade que Ele teve para comigo, que Ele teve para com você, Ele quer ter também no seu semelhante.